Muito bem, meus amigos, vamos lá, começando a semana então, né, com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui pelo YouTube. E você pode participar do nosso canal, você pode clicar no joinha, deixar o seu like aí, você pode se inscrever no canal, muito importante a sua inscrição e o seu like aqui. Você que estiver promovendo aí algum evento cultural, esportivo, brincadeiras para crianças aí nos bairros, nos distritos, das áreas rurais, manda para cá que nós estaremos divulgando, tá bom? Se você estiver promovendo algum evento beneficente, porque aqui a prioridade são os eventos beneficentes, né? Estamos sempre atendendo o que vai, de alguma forma, contribuir aí para a comunidade, para algumas pessoas que estão precisando de alguma ajuda de momento mais urgente, né? Então, por isso, nós estamos sempre aqui priorizando o que é beneficente. Vamos lá, começar então com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões. E lembrando que a situação no Brasil, ela continua de mal a pior, né? Vocês devem acompanhar sempre que a gente fala aqui de aparelhamento das instituições, né? O país está aparelhado e de uma forma terrivelmente comunista, né? Não por acaso, né, muitos nomes estão sendo apadrinhados aí por esse governo e esses nomes alinhados ao governo e ao hoje STF, que é o Supremo Tribunal Federal, eles estão detonando o país, detonando, né, os seus oposicionistas, adversários políticos, né? E mais um caso claro disso é o de uma ministra do STM, né, do Supremo Tribunal Militar. Quem é que não lembra, né, quando a ministra assumiu, que já veio com discurso feminista, assumiu, né, com o intuito e com a ordem de caçar a patente de Jair Bolsonaro. O que acontece agora que a gente está vendo, né? Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, revelou que a CXITC, Serviços de Tecnologia Sociedade Anônima, um relatório do Conselho de Controles de Atividades Financeiras, o COAF, revelou que a ACX-ITC, Serviços de Tecnologia Sociedade Anônima, firma associada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, repassou R$700 mil ao escritório de advocacia de Verônica Abdala Sterman. O portal Metrópolis divulgou as informações hoje, nesta segunda-feira, dia 12. E o pagamento ocorreu entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, período anterior à nomeação de Verônica como ministra do Superior Tribunal Militar, o STM. O repasse aconteceu por meio de conta no Banco do Brasil, aberta em São Caetano do Sul, em São Paulo. Nos 4 meses analisados, a conta movimentou 266 milhões de reais. Por nota, a ministra informou que prestou consultoria à ACX-ITC por meio da elaboração de 3 pareceres jurídicos sobre temas criminais ligados à atuação da empresa. Além disso, afirmou que desconhece que a empresa mencionada pertença ao empresário citado e que não mantém qualquer relação com ele. É tudo coincidência, né? Segundo o Metrópole, a ACX-ITC também desembolsou R$595 mil ao escritório de Nefi Cordeiro, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. O pagamento ocorreu depois que ele deixou o cargo na corte. A CXITC foi fundada por 2 moradores de São Paulo, Érica Nogueira Marques da Costa e Erickson de Azevedo. Os 2 receberam auxílio emergencial durante a pandemia. Érica também foi beneficiária do Bolsa Família de 2014 a 2021. Mesmo assim, registrou na junta comercial participação societária equivalente a mais de 50 milhões de reais. E era beneficiária do Bolsa Família. Pouco depois, Érica deixou a sociedade. Erickson permanece como único proprietário e a empresa declarou capital social de 102 milhões e 200 mil reais. E foi aberta em dezembro de 2021 com foco em tecnologia e investimentos financeiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Verônica ao STM em setembro de 2025. Antes disso, contou com o apoio da ministra Gleisi Hoffmann, do ex-ministro Paulo Bernardo e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas a oposição acusa a Verônica de maquiar seu currículo acadêmico, ou seja, nem formada ela é, né?
Durante a nomeação, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que era falsa a informação de que ela concluiu o mestrado em Direito. A Universidade de São Paulo, onde Verônica dizia ter cursado a pós-graduação, confirmou que ela se desligou do programa antes da conclusão. A plataforma Leites não registra o mestrado mencionado. A USP também declarou que Verônica não apresentou defesa de tese na área de processo penal, que não há qualquer trabalho acadêmico de sua autoria, né, no sistema da universidade. Segundo a Polícia Federal, a ACX-ITC fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo careca do INSS. E a ARPAR Participações, ou a ARPAR Participações, empreendimentos, empresa dele, transferiu pelo menos 4 milhões e 400 mil reais para a ACX-ITC. Os investigadores indicam que a ARPAR servia como firma de passagem usada para ocultar a origem dos recursos e dificultar o rastreio de seus beneficiários finais. E a CPMI do INSS autorizou a quebra do sigilo fiscal da ACX-ITC diante das suspeitas. E a estratégia da ARPAR consistia em pulverizar os valores recebidos entre diversas empresas, das quais a ACX-ITC era uma das principais destinatárias. Você se lembra, né, quando a ministra em questão aí assumiu o STM, ela entrou, né, falando em tom feminista, falando em cassação da patente de Jair Bolsonaro, né? Ou seja, já foi indicada. E ela foi advogada da Gleisi Hoffmann. Tudo coincidência, né? É tudo coincidência. E essa empresa ligada a Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou 700 mil reais ao escritório de advocacia da ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Abdala Sterman. Um dos RIFs, que são os relatórios de inteligência financeira encaminhados à CPMI do INSS, revela esse pagamento que teria sido feito antes um pouco, né, de Verônica tomar posse como ministra do STM. E foi lá indicada por Lula, apadrinhado por Lula e, né, com o objetivo de derrubar, né, mais um dos adversários políticos do PT e do sistema, que é Jair Messias Bolsonaro e os seus aliados. E o pagamento de 700 mil foi feito pela firma ACX-ITC, como nós dissemos, da Serviços de Tecnologia Sociedade Anônima, em única parcela, aberta em São Caetano do Sul, como também nós já informamos, no Banco do Brasil. A conta da ACX movimentou 266 milhões e 600 mil reais em outubro de 2024 e fevereiro de 2025, segundo o relatório. A ministra, eu disse 26, né? 266 milhões, eu disse anteriormente, que eram 26, 266 milhões. A ministra do STM afirmou que o valor diz respeito a 3 pareceres jurídicos elaborados por ela na época que exercia a advocacia. Todos os pareceres seriam sobre temas criminais relacionados às atividades da empresa. E, paralelamente, o senador Carlos Portinho, como nós falamos aqui também, ele lembrou que na época da sabatina ele desmascarou uma mentira da ministra que mesmo assim teve seu nome aprovado pelo colegiado. Colegiado também é brincadeira, né? O parlamentar ainda postou o seguinte: advogada sem mestrado cobrando 700 mil por pareceres e ainda compõem o STM indicada por companheiros? Só no Brasil de Lula, o país do compadrismo, né, do compadrio, onde tudo é possível. Eu alertei na sabatina, foi o que ele escreveu. De fato, ele alertou, né? O Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Então tá explicado aí, né, por que o STM tá tão comunista assim, né? Mais um indicado do Lula e mais um, né, envolvido até o pescoço na lama, né, dos desvios do dinheiro público, né? Todo o time da patota, todo o time da esquerda, todo o time do PT, do PSOL, aquela cambada que está saqueando e roubando o Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta segunda-feira a progressão do regime do hacker Walter Delgatti Neto, que deixa o regime fechado e passa a cumprir pena no semiaberto. Com a mudança, Delgatti, um dos maiores algozes de Jair Bolsonaro, passa a ter direito a um regime menos rigoroso. No semiaberto, o condenado deve pernoitar na unidade prisional, mas pode sair durante o dia para exercer atividades como trabalho ou estudo, conforme regras estabelecidas pela Justiça. Demorou um pouquinho, né? Já foi para o semiaberto. Walter Delgatti está preso desde agosto de 2023 e foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por ter acesso ou por ter acessado ilegalmente
o sistema do Conselho Nacional de Justiça, incluindo documentos falsos. Entre os registros inseridos estava uma ordem de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, assinada em nome dele. Enquanto isso, Bolsonaro segue sob tortura. Ontem mesmo, Carlos Bolsonaro afirmou que um médico foi chamado à prisão, pois as crises persistentes de soluços de Jair Bolsonaro evoluíram para um quadro de azia constante, o que impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda que o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária, foi o que afirmou, né? Que é perceptível, né? Além desses problemas de saúde, o abalo psicológico. E é o que eu disse semana passada, Bolsonaro está sob tortura, né? Nessa farsa, desse falso golpe que inventaram, que o STF inventou, principalmente Alexandre de Moraes, que até agora está sendo comprada pelo sistema, não sei até quando vai, mas eles estão apostando alto nisso aí, né? Para eliminar adversários políticos, para eliminar Jair Bolsonaro, que eles estão tentando matar aos poucos, né? Dentro numa penitenciária em que ele precisa de atendimento médico adequado e não tem, né? Está dentro da superintendência da Polícia Federal, numa cela, um cubículo pequenininho lá, com todos os requintes de tortura, né? Por parte do Supremo Tribunal Federal, né? Principalmente do ministro Alexandre de Moraes. E é aquilo que eu disse, né? É preciso que a oposição se mexa de verdade, né? Meta o pé na porta, precisa partir para cima, porque senão o pior vai acontecer. Vamos lá falar dos nossos anunciantes, vamos falar aí da Coop Home Office, que é um dos nossos parceiros comerciais aqui, que está conosco desde abril de 2025 e tem nos ajudado bastante aqui nessa caminhada. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar aí um grande projeto. E perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Venha morar, empreender e ser feliz na Coop Home Office em Ponta Porã. É a Coop incorporadora e construtora que tem o seu prédio já em fase de conclusão, ali com quase 4 anos de obras ininterruptas, né? Localizado ali na rua Deputado Auro Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conhecer esse projeto moderníssimo, né, da Coop Home Office acessando o nosso plantão de vendas, chegando ali no nosso plantão de vendas, que fica localizado exatamente ali no prédio já em fase de conclusão. Você vai acessar o nosso plantão de vendas ali no prédio do Supermercado Bom Gosto, pela rua Deputado Auro Moreira, e ali, né, na entrada, no térreo, você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office e vai encontrar ali os competentes, excelentes profissionais do plantão de vendas da Coop Home Office. Eles vão atender você da melhor forma possível, vão te mostrar todo o projeto, a planta do projeto, vão mostrar o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração e, claro, né, vai mostrar para você como é possível, ainda há tempo de adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados. As salas comerciais, né, a partir de 23 metros quadrados, estão todos preenchidos. Então, restam alguns apartamentos e que você pode, né, conquistar ali e realizar o sonho de morar, né, nesse moderníssimo empreendimento da Coop Home Office, que vem para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e para deixar a nossa princesinha dos Ervais ainda mais moderna. E você sabe onde está localizado o endereço do Sabor dos Encontros? Está ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Está localizado ali o Bob's Ponta Porã, né? Que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria da população da fronteira, né? E é uma marca renovada, jovem, aberta, que entende o contemporâneo. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, os moradores aqui de Pedro Juan Cabalheiro e de Ponta Porã, não vão deixar, né, de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's,
bobs.com.br, e ali na primeira página você vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar ali o link Faça o seu cadastro. Vai preencher todos os dados e ali vai gerar cupons promocionais, resgatar para participar de várias promoções, como a promoção do trio Chicken Filé, que é composto pelo sanduíche, o Chicken Filé, né, a batata e o refrigerante, completando aí o trio. Ou também, né, 10% de desconto no trio Chicken Bacon de Responsa, que é composto pelo sanduíche Chicken Bacon de Responsa, a batata e o refrigerante. E é claro que você vai ter à sua disposição os mais deliciosos sanduíches e shakes ali, né, no Bob's Ponta Porã. Você vai no cardápio de sanduíches ter à sua disposição ali o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, que é composto por 2 hambúrgueres suculentos, com cebola chapeada em cubos, queijo, alface, tomate fresquinho, maionese verde, né? Também tem o baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, olha, o grande clássico que só tem no Bob's Ponta Porã, né? São 2 hambúrgueres bovinos, queijo, alface, cebola e molho. Além do Mega Big Bob, né, que tem aí 2 hambúrgueres bovinos de 117 gramas, queijo processado, sabor prato, alface, cebola, o inconfundível molho Big Bob original, né? E também tem o cheddar australiano, 2 hambúrgueres bovinos num pão australiano levemente adocicado, com cheddar super cremoso e cebola caramelizada ao shoyu. E você tem também o Double Cheese, você pode adquirir o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Crispy Bacon, o Bob's Costela, o delicioso Bob's Costela 2 queijos. Lá no Bob's Ponta Porã, né? Então você já sabe que o endereço do Sabor dos Encontros está ali no Bob's Ponta Porã, nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, vamos falar aqui dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos vai investigar a influência da China sobre o agronegócio brasileiro. Tá ficando sério e tá ficando bom, né? O Congresso dos Estados Unidos o incluiu no Intelligence Authorization Act de 2026, um dispositivo que prevê uma investigação específica sobre a influência da China no agronegócio brasileiro. A medida está prevista na seção 6.705 da lei aprovada em dezembro de 2025 como parte do orçamento anual de defesa norte-americano. A Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2026 é uma das principais peças legislativas anuais do Congresso dos Estados Unidos, que autoriza os orçamentos e define diretrizes para a atuação das agências de inteligências americanas no ano fiscal, que começa em 1º de outubro de 2025. Aprovado em dezembro de 2025, como parte da lei anual que define o orçamento e as prioridades de defesa, o Intelligence Authorization Act, o IA, contém em sua divisão, a sua divisão F, uma série de seções que abordam diferentes prioridades de inteligência e de competência estratégica dos Estados Unidos. Esse instrumento legal é tradicionalmente utilizado para autorizar recursos orçamentários e orientar as principais prioridades de coleta, análise e relatórios de informações de segurança nacional, incluindo ameaças estrangeiras e influências que possam afetar os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. Uma das inovações mais notórias da versão 2026 é a inclusão de uma série de requerimentos específicos sobre a China, incluindo relatórios sobre operações de influência, riqueza da liderança do Partido Comunista Chinês e, mais recentemente, um dispositivo que chamou a atenção na América Latina, o relatório de avaliação sobre os investimentos chineses no setor agrícola do Brasil. A seção 6.705 do Intelligence Authorization Act 2026, especificamente intitulada Assessment and Report on Investment by People's Republic of China in the Agriculture Sector of Brazil, determina que o diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, em coordenação com o secretário de Estado e o secretário de Agricultura, realize uma avaliação detalhada
do grau e extensão dos investimentos da República Popular da China no setor agrícola brasileiro, incluindo infraestrutura, produção de energia, terras e demais insumos associados à produção de commodities agrícolas. E a avaliação deve considerar até que ponto o presidente chinês Xi Jinping tem engajamento direto com líderes brasileiros sobre o setor, o nível de envolvimento formal entre o governo chinês e o agronegócio brasileiro, as intenções ou a intenção estratégica desses investimentos, né? O número de entidades chinesas atuando no setor, incluindo joint ventures com empresas brasileiras, e os impactos sobre cadeias de suprimentos, mercado global e segurança alimentar. Após a conclusão dessa avaliação, em até 60 dias após a promulgação da lei, o diretor de inteligência deve submeter um relatório ao Congresso norte-americano em até 90 dias, que será em forma não classificada, ainda que possa conter anexo classificado com informações sensíveis. Esse tipo de exigência de relatório é relativamente raro no âmbito tradicional da legislação de inteligência e aponta para o interesse renovado de Washington em compreender como a China está posicionando sua presença econômica em setores considerados críticos, como o agronegócio brasileiro, e que isso pode significar em termos de poder geopolítico e segurança alimentar global. O agronegócio brasileiro tem se consolidado como peça central do comércio global de alimentos, e o Brasil já exportou mais de 77 milhões de toneladas de soja no acumulado de janeiro a julho de 2025, com cerca de 57 milhões e 900 mil toneladas indo para a China. Um recorde para o país e uma evidência do peso do agronegócio brasileiro no mercado internacional. Essa crescente interdependência comercial com a China elevou o setor agrícola brasileiro ao centro de disputas geoeconômicas entre Washington e Pequim. Analistas e autoridades dos Estados Unidos, impulsionados por relatórios de imprensa e debates legislativos, expressam preocupações sobre possíveis investimentos estratégicos chineses que possam, no futuro, ampliar sua influência sobre a alimentação global ou as capacidades de produção de commodities fora do controle direto americano. E segundo reportagens publicadas no Brasil, a proposta de investigação incluída no Intelligence Authorization Act 2026 prevê que esse estudo americano considere não apenas investimentos diretos, mas também participação de autoridades chinesas e suas intenções políticas e estratégicas como parte da avaliação de risco para cadeias de suprimento global e segurança alimentar. O Intelligence Authorization Act de 2026 foi preparado pelo Senate Select Committee on Intelligence, comitê, que no português significa Comitê Seleto de Inteligência do Senado, com o senador Tom Cotton, do republicano do Arkansas, como presidente no painel legislativo responsável pela versão final do relatório. A proposta passou pelo comitê e foi anexada ao National Defense Authorization Act, o NDAA, e a tradicional Lei Orçamentária de Defesa, antes de ser aprovada por ambas as casas do Congresso americano e encaminhada para a sanção presidencial. Tom Cotton e outros apoiadores no Congresso defendem que uma legislação dessa natureza reflete a necessidade urgente de se monitorar aspectos não apenas militares, mas também econômicos e estratégicos da competição entre os Estados Unidos e a China, em um contexto de rivalidade ampliada para várias frentes, desde a tecnologia até recursos naturais e mercados de alimentos. A exigência de um relatório formal por parte da inteligência americana pode gerar pressão diplomática adicional sobre o Brasil, ao ampliar o escrutínio de Washington sobre investimentos chineses em setores considerados estratégicos por Brasília e Pequim. O relatório terá impacto direto nas relações trilaterais entre Brasil, Estados Unidos e China, com possíveis reflexos nas negociações comerciais e acordos agrícolas com ambos os países. Ao focar em impactos à cadeia de suprimento e à segurança alimentar, o relatório norte-americano pode influenciar debates internacionais sobre a dependência de mercados emergentes e produtores agrícolas globais, levantando preocupações sobre a concentração de produção e a vulnerabilidade a choques externos. Dependendo das conclusões, a ação legislativa pode afetar empresas brasileiras com forte presença da China em joint ventures ou em contratos de fornecimento, tanto comercial quanto estratégico, podendo gerar maior pressão internacional para a transparência e decisões de investimentos mais cautelosas, né? A inclusão do agronegócio brasileiro na legislação de inteligência dos Estados Unidos
simboliza uma ampliação do escopo da rivalidade dos Estados Unidos-China para além da tecnologia e da militarização, incorporando também setores essenciais da economia real que sustentam a segurança alimentar e as cadeias de suprimento global. É os Estados Unidos preocupados, né? E o governo Donald Trump ele deixou muito claro que ia se preocupar com tudo, né? O que envolvesse invasão de países, né, fora das Américas, tomando conta aqui, né? Investimentos aqui na América do Sul, na América Central e na América do Norte. E está fazendo da forma como ele prometeu, né? E voltando ao Brasil, né, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, ele anunciou que conseguiu as 171 assinaturas necessárias para protocolar o requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco Regional de Brasília, o BRB. Segundo o deputado afirmou, né, abre aspas para Rodrigo Hollenberg, já temos assinaturas suficientes para a instalação da CPI do Banco Master. Importante registrar que fui o primeiro a propor essa CPI, tão logo surgiram os escândalos de compra de títulos inexistentes do Banco Master pelo BRB, mais de 12 bilhões de reais. Segundo investigações da Polícia Federal e do Banco Central, hoje o rombo do BRB é superior a 4 bilhões de reais, né? E de títulos, né, que não puderam ser substituídos. Importante também registrar que o PSB foi o primeiro a denunciar essa operação junto ao Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público Federal, e os fatos demonstravam que nós estávamos certos. É importante instalar essa CPI para identificar todos os laços que Daniel Vorcaro construiu para chegar aonde chegou. Até onde vai o envolvimento do governador Ibanez Rocha, que defendeu de forma enfática essa operação por muitas vezes, né? É o seu questionamento. E ele disse também que é importante que os responsáveis sejam punidos, presos e tenham seus bens sequestrados para reduzir o prejuízo do BRB. Por isso, queremos instalar essa CPI para investigar a fundo, doa a quem doer. E, segundo ele, a corrupção tira o dinheiro da educação, da saúde, da segurança. Não podemos ter nenhuma tolerância com a corrupção. O anúncio de Hollenberg é que é o que ele é, ele também já foi governador do Distrito Federal, ocorre dias depois de a oposição no Congresso dizer que conseguiu o número necessário de assinaturas para protocolar o requerimento de criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito contra o Banco Master. Os dois anúncios foram feitos durante o recesso parlamentar que vai até o dia 1º de fevereiro. A coleta de assinaturas por Hollenberg teve inícios após a deflagração da operação Compliance Zero pela Polícia Federal, no âmbito do qual foi preso o dono do Master, Daniel Vorcaro, e outras 6 pessoas, e houve o afastamento da diretoria do BRB. As CPIs e as CPMIs têm poderes de investigação equiparados aos das autoridades judiciais, como determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas. E para esses colegiados serem criados, é preciso que o presidente da Câmara, no caso da CPI, e do Congresso Nacional, no caso da CPMI, faça a leitura do requerimento, né, em sessão do plenário. Muito bem, vamos seguindo então com os nossos anunciantes aqui, vamos falar da Solo Forte que é o nosso primeiro anunciante aqui, desde que nós chegamos aqui no primeiro mês, ele já está conosco, né, dezembro do ano passado. E a Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão que está sempre trabalhando com o que há de melhor, né? E tem uma equipe muito experiente, profissionais, tem em seus quadros aí grandes profissionais que estão sempre trabalhando com pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Está sempre trabalhando em colaboração estreita com os pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira, e se utiliza de decisões fundamentadas em dados, né, para aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos com o produtor rural. E o diferencial da Solo Forte é que tem seus profissionais sempre presentes, constantemente presentes no campo, e isso garante, né, um acompanhamento personalizado, um acompanhamento muito próximo de cada lavoura. E a Solo Forte está sempre se preocupando com a segurança das operações agrícolas, e por isso sempre se utiliza, né, implantam práticas que vão aumentar a segurança das operações agrícolas, e isso diminui os riscos e vai proteger os investimentos
dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte sempre está preocupada em trabalhar com o que há de mais moderno, com o que há de melhor, e por isso, né, está sempre utilizando tecnologias avançadas, práticas inovadoras, para dessa forma aumentar, maximizar mesmo a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. E a Solo Forte trabalhando sempre com o grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro e toda a região de fronteira. Quem também está conosco, né, é a DeJure, né, a DeJure Premium, que agora está conosco aí desde este mês, né, de janeiro, e está trazendo para vocês grandes novidades, por exemplo, como você vai descobrir como os diagnósticos, né, e atualização de rating. Claro que você vai ter que entrar em contato com o Franklin, né, através do telefone 679-9890-4205, para ele te explicar como é que vai ser. E ele vai aumentar aí, né, o seu poder de crédito, ele vai mostrar para você como que você pode aumentar o seu poder de crédito, destravar muitas situações de negatividade, né, e trazer novas oportunidades para você. Para você que está cansado de ter o seu crédito negativado, é só entrar em contato com o Franklin no 679-9890-4205. E para aquelas pessoas que estão sempre com problemas, né, na senha do .gov, né, que é aplicativo do governo, que muitas vezes as pessoas não conseguem lembrar, não conseguem destravar, trava. E para aquela pessoa que ainda não tem o aplicativo, né, e deseja baixar o aplicativo .gov, o gov.br, o DeJure Premium vai trazer para você, vai destravar para você, se for o caso, e vai também inscrever você no gov.br, sem complicação, sem demora, tudo rapidinho. E para você que está sem o cartão de crédito há algum tempo, por causa de dívidas, né? Você vai, a partir de agora, ter o seu cartão aprovado lá na DeJure Premium, falando com o Franklin, né? No 679-9890-4205. Repetindo para você, 679-9890-4205. Você vai ter a disponibilidade aí, né? Os que estejam com CPF negativado, com CPF limpo, vai ter aí, né, a possibilidade de cartão com o limite de 20 mil reais e a adesão de 3 mil reais, e com o limite de 50 mil com a adesão de 5 mil reais, né? Então você vai conversar com o Franklin através do 99890-4205, ele vai te informar toda a situação e você pode ter o seu cartão de crédito aprovado. Pode demorar alguns dias aí, né, de 15 a 30 dias aí para chegar no seu endereço, né? Seguindo com as informações do canal Fatos, Informações e Opiniões, né? O Marco Rubio, ele que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Ele afirmou que o país vai deixar de financiar e participar de organizações internacionais que, segundo ele, não entregam resultados, carecem de transparência ou atuam de forma contrária aos interesses nacionais norte-americanos. A posição foi apresentada em texto publicado no último sábado, dia 10, depois do anúncio do presidente Donald Trump sobre retirada dos Estados Unidos de 66 entidades internacionais. Tá parecendo aqui o Brasil, né, que recebe aportes de ONGs aí, ou paga para ONGs, né, arrebentar com o país, né, com as riquezas naturais do Brasil. E o Rubio, né, ele diz que a era dos cheques em branco para ONGs internacionais acabou, né? Essa declaração ocorreu depois de Trump anunciar a saída dos Estados Unidos de mais de 60 entidades globais, 66 para ser mais exato. No artigo, Rubio sustenta que os Estados Unidos tiveram um papel central na formação da ordem internacional contemporânea, desde a doutrina Monroe até a criação das Nações Unidas, passando pela liderança na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e pelo papel de maior doador humanitário do mundo. Para o secretário, no entanto, parte desse sistema deixou de cumprir os objetivos originais. Abre aspas para Marco Rubio: o que chamamos de sistema internacional está hoje dominado por centenas de organizações internacionais opacas, muitas com mandatos sobrepostos, ações duplicadas, resultados ineficazes e governança financeira e ética deficiente. Foi o que escreveu o Marco Rubio. E ele afirmou que algumas instituições, mesmo aquelas que já tiveram funções consideradas úteis, tornaram-se burocracias ineficientes, plataformas de ativismo politizado ou instrumentos contrários aos melhores interesses
de nossa nação. Segundo ele, além de não entregar resultados, essas entidades obstruem a ação daqueles que desejam enfrentar esses problemas. O secretário declarou ainda que a política de repasses automáticos chegou ao fim. A era de assinar cheques em brancos para burocracias internacionais acabou, foi o que afirmou. Ele disse que a decisão segue as conclusões do decreto de Donald Trump, que orientou a saída dos Estados Unidos de organizações classificadas como desperdiçadoras, ineficazes e prejudiciais. E chamou algumas de corruptas também, né? E a ONU está entre os alvos de críticas de Rubio, né? No texto, Rubio cita exemplos específicos para justificar a posição do governo. Ele menciona o longo histórico de violações éticas do Fundo de População das Nações Unidas, incluindo o financiamento de abortos coercitivos, a incapacidade da ONU Mulheres de definir o que é uma mulher, o uso de recursos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em financiamento alarmista e anti-energia no Ocidente, na Cisjordânia e em Gaza, e o Fórum Permanente da ONU sobre pessoas de ascendência africana, que segundo ele defende políticas abertamente racistas em apoio a reparações globais. Para Rubio, investir recursos públicos em instituições sem resultados mensuráveis representa falha de liderança. Não é mais aceitável investir os dólares dos impostos arduamente conquistados pelo povo norte-americano em instituições que não conseguem demonstrar resultados, responsabilidade ou respeito pelos nossos interesses nacionais. Ele acrescentou que manter o financiamento a tais organismos legitima um modelo que falhou para bilhões de pessoas ao redor do mundo. O secretário afirmou que a lista das 66 organizações foi definida depois de uma análise prolongada sobre finalidade, ações, eficiência, necessidade e contribuição aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Segundo ele, o processo de revisão ainda continua e outras entidades poderão ser avaliadas. Rubio ressaltou que a decisão não significa isolamento internacional. Isso não quer dizer que a América esteja virando as costas para o mundo. Estamos simplesmente rejeitando um modelo ultrapassado de multilateralismo que trata o contribuinte norte-americano como financiador de uma vasta arquitetura de governança global. De acordo com ele, o governo pretende exigir resultados reais das instituições com as quais os Estados Unidos mantiverem vínculo e liderar um esforço de reforma. Ao concluir o texto, Rubio afirmou que Trump deixou claro que não vai permitir que organizações internacionais minem a soberania nacional, a independência energética, a prosperidade econômica, a democracia e as liberdades constitucionais do país. Às vezes, a verdadeira liderança significa saber quando ir embora. Foi assim que encerrou o Rubio o seu texto, né? E ele disse, acabou cheque em branco para ONGs, né? Para ONGs internacionais aí que não apresentam resultados, né? E às vezes joga até contra os interesses dos Estados Unidos. É fato. E assim tem que ser. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas, que é mais um dos nossos parceiros comerciais aqui, né? E está sempre aí trabalhando lado a lado ao homem do campo. Começou em Ponta Porã, depois foi a Pedro Juan Caballero, hoje desde 2014, né? Trabalhando aí aqui na região de fronteira, né, já ultrapassou nesse tempo os limites do município, indo para a região de fronteira e para todo o Mato Grosso do Sul. E também no Paraguai, ultrapassou os limites do município de Pedro Juan Caballero, atendendo todo o departamento de La Mambay, departamento de Concepción, já está no Chaco Paraguai, em grande parte aí da República do Paraguai, a Futura Soluções Agrícolas, né, que tinha isso como visão, né, de uma empresa que nasce em Ponta Porã, nasce na fronteira, atendendo o homem do campo aqui na fronteira, mas com o objetivo de crescer, de ganhar os municípios do estado de Mato Grosso do Sul com seu trabalho e o Paraguai. E é o que tem acontecido, né? Essa visão da Futura Soluções Agrícolas tem alcançado seus objetivos e a empresa hoje está em vários municípios do Mato Grosso do Sul e já em outros estados aqui na região centro-oeste e também dentro da República do Paraguai. E, né, a Futura Soluções Agrícolas de Ponta Porã é a representante, é a distribuidora oficial da Eurofield, a Eurofield, aqui para o Mato Grosso do Sul, né? A Eurofield, que é uma empresa especializada em fabricação de filtros para diesel de alta precisão e está presente em mais de 12 países. A Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial para o estado de Mato Grosso do Sul. A Futura também trabalha com imóveis urbanos e rurais. Você que está na cidade, quer ir para o campo, é só procurar
a Futura Soluções Agrícolas. Quer fazer o caminho ao contrário, sair do campo para a cidade, também a Futura Soluções Agrícolas vai conseguir para você um belíssimo de um imóvel. E trabalha sempre com o que há de melhor e mais moderno de máquinas e implementos agrícolas para levar as melhores soluções aí ao homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul e em todo o Paraguai. Futuras Soluções Agrícolas fica localizada ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. E também está presente ali em Pedro Juan Cavalheiro, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, né? A Baturité Conveniências que tem um ambiente agradável ali, né? Você pode levar seus amigos lá, o Carlinhos Dalzac e seus familiares vão receber você da melhor forma possível. Você pode tomar uma cervejinha gelada ali, conversando com os amigos. Se você não quiser tomar uma cerveja gelada, você pode tomar um bom uísque, um bom vinho, uma boa vodka, aquela cachaça de Minas, né? Aquela cachaça de Minas que tem ali na Conveniência Baturité e tem saído bastante, né? Tem vários sabores, só que o Carlinhos Dalzac diz que as que mais saem são as raizadas e também as puras. Para quem gosta de cachaça sabe que as cachaças de Minas Gerais são uma das melhores do Brasil. Então a Conveniência Baturité, que fica localizada ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a GESUL e na divisa já com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, tem tudo isso para você. Para você que não gosta de bebida alcoólica, não pode comer bebida alcoólica, você tem aí, e a criançada também, né, tem aí à disposição as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. Para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar as filas dos grandes supermercados, a Baturité é uma conveniência bastante surtida. Com certeza você vai encontrar lá o que você precisa, tá bom? Tá dado o recado, vamos falar de esporte, vamos falar de Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior, que não tem mais nenhum time de Mato Grosso do Sul. O time do Iviema, que tinha grande chance, perdeu pro time do Ituano e no saldo de gols por 3-1, né? No saldo de gols acabou sendo eliminado. Mas fez uma boa campanha, o Iviema deixou o seu recado. Já o Naviraense perdeu todas as 3 partidas. Bom, nós temos para hoje, na Copinha, a Chapecoense jogando contra a Votuporanguense. O Grêmio já se classificou, venceu o Atlético da Bahia por 3-1. O Goiás vai jogar contra o Mirassol hoje também. Hoje ainda tem Sport e América de Natal. Também hoje tem Atlético Paranaense e Ceará. O Grêmio Prudente joga contra o Osasco Sporting. Hoje ainda tem Atlético Clube de Minas Gerais contra o 15 de Jaú. O Corinthians hoje também vai jogar contra o Guarani. O Bahia empatou com o Atlético do Piauí nos pênaltis. O Atlético Piauiense venceu o Bahia e está classificado para a próxima fase. Hoje ainda tem América Mineiro e Inter de Limeira. O Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Vasco da Gama por 1-0 e se classificou. Hoje tem também o Guanabara City jogando contra Tuna Luso. Às 11 horas nós tivemos o Cruzeiro vencendo meia-noite por 3-1. O Cruzeiro se classificou. Hoje ainda tem Ponte Preta e Francana. A Ferroviária joga contra o Real Brasília. O Santos enfrenta o Cuiabá. E amanhã nós teremos Bragantino e Comercial Tietê, Canaã do Distrito Federal jogando contra o Figueirense. O São Paulo joga contra a Portuguesa. O Operário de Ponta Grossa joga contra o Independente do Amapá. O Juventude do Rio Grande do Sul joga contra o Águia de Marabá. O Botafogo Carioca vai jogar contra o São José, né, de São José dos Campos. O Fortaleza vai jogar contra o Novo Horizontino. O time do IAC vai jogar contra a União Mogi, amanhã também, né? O Fluminense enfrenta o Referência, o Ituano vai jogar contra o Água Santa e o Palmeiras vai enfrentar o Vitória. O Flamengo de Guarulhos joga contra o Monte Roraima, o Osasco Audax vai jogar contra o Santo André, o Ibrachina vai jogar contra o Atlético Mineiro, o Retrô vai enfrentar o Internacional e o Nacional de São Paulo vai enfrentar a Juventus, né? No clássico ali da capital paulista entre Juventus e Nacional. Nos campeonatos estaduais, começou o Campeonato Paulista, o maior campeonato estadual do Brasil. Na primeira rodada nós tivemos o São Bernardo vencendo o Capivariano por 4-0. O Santos venceu o Novo Horizontino por 2-1. Guarani e Primavera empataram em 1-1. A Portuguesa foi derrotada pelo Palmeiras 1-0. O Corinthians ganhou da Ponte Preta por 3-0. Velo Clube e Botafogo de Ribeirão Preto empataram em 0-0. O Noroeste foi derrotado pelo Bragantino por 1-0 e o Mirassol ganhou do São Paulo por 3-0. Tá? Preocupando a situação do São Paulo, os torcedores do São Paulo, né? A situação não começou bem. Hoje não é anormal perder para o Mirassol, só que o Mirassol mudou bastante o elenco também, né? E o São Paulo tem aí, o torcedor de São Paulo tem uma preocupação com a campanha do São Paulo, que começou muito mal nessa temporada.
Segunda rodada, já tem jogo amanhã. Novo Horizontino e Guarani jogam no Jorge Ismael de Biase. Tem Capivariano e Portuguesa, né, na Arena Capivari. Na quarta-feira tem Primavera e Mirassol. Palmeiras e Santos jogam na Arena Barueri, o primeiro clássico do Campeonato Paulista deste ano. A Ponte Preta joga contra o Velo Clube. Na quinta-feira tem Botafogo de Ribeirão Preto, lá no Santa Cruz contra o Noroeste. O Bragantino vai enfrentar o Corinthians em Bragança Paulista. E o São Paulo, no Morumbis, joga contra o São Bernardo. No Campeonato Carioca nós tivemos um jogo só, né? O Flamengo jogou já pela quinta rodada do campeonato, enfrentou ontem a Portuguesa, né? A Associação Atlética Portuguesa, e empatou em 1-1, né? Já nos acréscimos o Flamengo conseguiu o empate com o seu time juvenil, né? Júniores aí, representando o Flamengo nessa primeira fase aí da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. No Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho, primeira rodada também, nós tivemos a vitória do Grenal, né? A dupla Grenal saiu com vitória, o resto deu empate, né? Na primeira rodada nós tivemos Juventude e Ipiranga empatando no Alfredo Jaconi em 1-1. No Estrela d'Alva, o Guarani de Bagé empatou com o Monson em 1-1. No Eucaliptus, lá em Santa Cruz, né? Lá em Santa Cruz do Sul, a Avenida perdeu para o Grêmio por 4-0. No estádio 19 de outubro, o São Luís empatou com o Caxias em 1-1. O Internacional de Virada ganhou do Novo Hamburgo por 2-1. E no Francisco Noveleto, o São José empatou com o Inter de Santa Maria em 0-0. São essas as informações, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, né? Aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, com mais informações para você. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim permitir.